Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, nesse mesmo espírito de oração, de adoração. Vamos falar com o Senhor, porque eu creio que se Ele chamou a mim, chamou a nós, é porque Ele tem algo para falar conosco nessa noite. E eu estava meditando nessa tarde no livro do profeta Jonas. Deus chamou, porque Deus tinha um propósito. Porém, Jonas quis fazer a vontade própria dele. Mas o Senhor mostrou, ainda que através da dor, que os propósitos e a soberania de Deus prevalecem. Que nessa noite nós possamos ouvir a voz do Senhor, para que pelo amor, através do Espírito Santo, nós venhamos ter vitória, mas que seja feita a vontade do Senhor. Deus fala com a sua igreja assim como falou com Jonas. Porque Jonas do hebraico significa pomba. E pomba é o símbolo do Espírito Santo. E é o propósito que Deus tinha para ele. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Deus tinha um propósito para Jonas. Falou, vai lá, prega para aquele pedaço do mundo lá para que se convertam. Porque Deus queria salvar muitas almas, irmãos. Deus quer usar a mim e quer usar você para conversão de almas. Fecha os teus olhos, vamos orar. Deixa Deus te usar nessa noite. Poderoso e glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, Pai. A Tua igreja, meu Deus, sobe com sede de ouvir a Tua voz, Pai. Nós subimos com fome, Senhor, de ouvir a Tua palavra, Senhor. E nós queremos, meu Deus, precisamos, Pai, fazer a Tua vontade nos céus e na terra. Te pedimos agora, neste momento, meu Deus, retira dos nossos olhos todas as escamas. Abra os nossos ouvidos, meu Deus, para ouvir a Tua voz. E que nós possamos ser obedientes, meu Deus, diferentemente de Jonas, Pai. Mas nós, meu Deus, estamos à presença do Teu Espírito Santo, Pai. E assim nós queremos, meu Deus, fazer a Tua vontade nos céus e da terra. Ah, Deus querido e santo, perdoa os nossos pecados, perdoa nossas falhas. Mas não retira de nós, meu Deus, o Teu Espírito, Pai. Usa-nos, ó Deus, a Tua igreja como instrumento forte, poderoso em Tuas mãos, para que nós possamos, meu Deus, saquear o inferno e através do Evangelho da Graça, enchermos a Tua igreja, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade, Pai. Usa-nos, ó Deus, como Teu servo. Usa-nos, ó Deus, como obreiro da Tua seara, Pai. Nós cremos, Jesus, na Tua promessa, Pai, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a Tua igreja, Deus. E aqui nós estamos, Pai, firmado na Tua palavra, firmado, meu Deus, não no nosso nome, mas o nome daquele que tem todo o poder nos céus e na terra, Jesus Cristo, o Senhor. Por isso, ó Pai, nós oramos, crendo que o Senhor é poderoso para fazer mais do que pedimos e pensamos. Meu Deus, essa é a nossa oração e te pedimos, fica conosco, fala conosco poderosamente, Pai. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com alegria, irmãos.
Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Louvado seja o nome do nosso Deus. Dá a mão para o teu irmão, vamos fazer uma oração. Louvado seja Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e nós te glorificamos, porque foi uma semana, meu Deus, com muitas coisas acontecendo, Pai, e nós te agradecemos porque em todas elas a tua presença foi, ó Deus, percebida, Pai. O Senhor estava conosco em cada situação, em cada detalhe, meu Deus. O Senhor cuidou, meu Deus, de tudo, para que tudo pudesse ter um curso, meu Deus, que fosse favorável para todos, meu Pai. E nós queremos te glorificar e nós queremos te exaltar, Senhor. E queremos te agradecer porque a tua palavra, ela se cumpre, meu Deus. E aquilo que era para ter sido um aborrecimento, aquilo que era para ter sido, meu Deus, um entristecimento, aquilo que era para ter sido uma maldição, foi transformada numa grande bênção, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço nesta hora, para que da mesma forma, meu Deus, nesta noite, onde houver aqui, Senhor, alguma coisa que esteja acontecendo, para trazer, Senhor, a tristeza, para trazer dor, para trazer, meu Deus, o aborrecimento, que nestas trevas venha, meu Deus, nesta noite brilhar a tua luz, meu Pai. Nós te pedimos por libertação, nós te pedimos por cura, nós te pedimos por milagre, nós te pedimos para que o teu poder se manifeste aqui, Senhor, que as cadeias venham cair por terra, Senhor, e onde houver, Pai, um impedimento, que essas portas se abrem, meu Deus, e o nome de Jesus seja aqui glorificado, Pai, que a tua palavra possa falar conosco, abrindo os nossos olhos e despertando o nosso coração, fazendo compreender, meu Deus, aquilo que são, meu Deus, coisas do céu, e que nós possamos colocar em prática, meu Deus, na nossa vida aqui nesta terra, Senhor. Seja conosco, Pai, fala conosco poderosamente, pois assim, ó Deus, nós oramos, nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Aquele que crê, diga comigo amém. Vamos aplaudir, vamos glorificar a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pegue sua Bíblia, vamos abri-la em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, a partir do versículo de número 23. Capítulo 16, versículo de número 23, diz assim a palavra de Deus: E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido.
Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta, vamos nos assentar, vamos meditar aí nesta palavra de Deus, irmãos. Esse texto da palavra nos mostra aqui, irmãos, o grande poder que existe no Evangelho, o grande poder que está à disposição da igreja, que está à disposição de cada um de nós. Eu sei que às vezes, diante de algumas experiências da vida, diante de algumas circunstâncias que você passa, talvez você possa se sentir fragilizado, enfraquecido, impotente, mas eu quero te dizer que esse texto nos leva a compreender que as circunstâncias, elas muitas vezes precisam acontecer para que o poder de Deus possa se manifestar nas nossas vidas. E diante de todas estas coisas, nós não podemos jamais olhar com os olhos da incredulidade, mas diante de todo obstáculo, nós devemos então reforçar a nossa fé e crer que o Deus que nós servimos é Deus para fazer sinais e maravilhas. O que nós vemos aqui é algo sobrenatural. A gente vê aqui, por exemplo, uma prisão, onde deveria ter lá, não falo o número, mas deveria ter lá um grande número de pessoas ali prisioneiras, e nós vemos ali também uma família que fazia uso desse mesmo espaço para poder morar. Então, uns estavam morando sobre o critério de prisioneiros, e uma família morava porque o chefe de família era carcereiro. Naquela época existia ali um conceito de prisões, onde o carcereiro morava nas próprias cadeias, né, junto com a sua família. Claro que tinha o espaço para ele poder morar, e tinha então o espaço para que houvesse então essas detenções. Isso era uma espécie de uma cadeia sobre o conceito turco, né, da época. E a Bíblia fala que Paulo e Silas, eles então tiveram ali uma participação nesse contexto de pessoas extremamente perigosas e de uma família que estava ali refém de cuidar destas pessoas para que elas pudessem ser mantidas nessa situação de prisioneira. Mas Deus via nestas pessoas, né, a grande transformação através do Evangelho. Mas como que vai se levar o Evangelho para um lugar como esse? Como que Deus pode alcançar pessoas que estão presas? Como que Deus pode alcançar a família de um carcereiro
que vive refém, não preso, mas vive refém de uma situação como esta. Então a Bíblia fala que Deus permitiu, diga permitiu. Deus permitiu que Paulo e Silas passassem por uma situação adversa. Por causa do próprio Evangelho, por causa da própria palavra, eles foram detidos e rigorosamente açoitados em público. E depois de serem açoitados em público, diz a Bíblia que eles foram encaminhados então para essa carceragem. E quando chegaram lá, chegaram com a seguinte orientação: de que eram presos que deveriam receber a mais rigorosa e cautelosa cadeia para que não houvesse nenhum tipo de incidente ou algum tipo de fuga, porque já havia precedente. Jesus havia sumido do túmulo. Alguns apóstolos também já haviam sido presos e milagrosamente apareceram soltos. Então havia um receio quanto a estes também. E a Bíblia fala que sobre eles então foi imposta uma severidade. E diz o texto que para que não corresse o risco, eles foram lançados no cárcere mais interior, quer dizer, o mais profundo, né? O cárcere mais baixo que existia lá, né? E além de ser o cárcere mais seguro, eles ainda foram atados de pés e de mãos, numa espécie de uma peça onde é um tronco, né? E a pessoa então sentada no chão põe os pés em cima do tronco, as mãos em cima do tronco e desce então uma trava e deixa a pessoa ali prisioneira. E assim eles ficaram, açoitados, machucados. E veja que coisa interessante, veja que o poder do Evangelho, para que ele muitas vezes possa se manifestar, tem que existir o preço. Então Paulo e Silas aqui, na verdade, eles estavam pagando um preço, para que o Evangelho pudesse chegar até aquele lugar, onde ninguém tinha acesso. Ninguém tinha oportunidade de poder evangelizar naquela época na cadeia. E às vezes você não consegue entender, porque você passa por algumas experiências, porque você passa por alguns aborrecimentos, porque você passa por alguns problemas. Você está passando por isso? Então não se entristeça, porque é necessário que muitas vezes você passe por isso, para que o poder de Deus se manifeste na sua vida, ou se não na sua vida, através da sua vida. Foi perguntado para Jesus, por que essa pessoa sofre assim? Por causa do pecado deles? Talvez você se pergunte, né? Por que eu estou sofrendo assim? Será que eu cometi algum pecado grave? Ou será que é por causa do pecado dos meus pais? Aí Jesus disse assim que isso pode acontecer, a pessoa pode sofrer por causa dos seus pecados. A pessoa pode sofrer também por causa dos pecados dos pais, porque o pecado dos pais visita, né, até a terceira e quarta geração, né? Mas Jesus disse, mas além dessas possibilidades, você também precisa considerar uma outra. Qual? De que isto não é nem por causa do seu pecado, nem por causa do pecado dos seus pais, mas é um motivo para que se manifeste a glória de Deus na sua vida. Era por causa do pecado de Paulo? Era por causa do pecado de Silas? Não, eles estavam lá por causa do Evangelho. Mas então por que Jesus permitiu isso? Para que se operasse naquela noite ali o poder de Deus naquele lugar.
Talvez você ainda não esteja entendendo, eu estou aqui repetindo para que você possa entender. Mas eu estou querendo dizer que Deus está querendo manifestar na sua vida o poder de Jesus Cristo. O poder de Jesus Cristo. Isto não é para te matar, é para que o poder de Deus opere na sua vida. Então a Bíblia fala que isso aconteceu. Então, diga assim comigo: o poder do Evangelho tem um preço para poder operar. O que você precisa se acostumar é pagar esse preço espiritual. E eu não sei por que existe uma dificuldade tão grande na gente. Pergunta para quem está do céu, fala: você consegue alguma coisa de graça? Fala aí, você consegue? Conta isso para mim, onde você consegue de graça? Fala, onde você conseguiu essa roupa de graça? Fala para a irmã, e esse cabelo bonito, aonde você conseguiu de graça? Eu não sei onde que as pessoas conseguem as coisas de graça. Pastor, mas ninguém consegue nada de graça. Mas parece que as coisas espirituais as pessoas querem de graça. Eu não sei por quê. Se na nossa vida natural não existe nada de graça, por que na espiritual tinha que ser de graça? Espiritualmente você também tem que pagar o preço. Ah, gostei do vestido, paga o preço que leva. Ah, gostei do carro, paga o preço, passa o cartão e leva. Ah, eu preciso desse milagre. Que tal você acostumar a pagar o preço pelo milagre? Que tal você... Mas não é aquele preço que muita gente fala, né? Olha, deposita no altar. Não, não é esse preço. O que nós depositamos no altar não é preço para a gente ser beneficiado. O que a gente deposita no altar são bênçãos recebidas. Porque dízimo é bênção recebida, ou eu estou errado? E a oferta que nós colocamos no altar é em resultado também de bênçãos recebidas. Esse tipo de preço é diferente. Esse tipo de preço a gente paga com oração. Esse tipo de preço a gente paga com adorar. A gente paga com consagrar. A gente paga com a gente paga com conver. Fala para o irmão, fala, se converte, pô, se converte, se converte. Deus está falando conosco, hein? Deus está falando conosco a respeito disso, que nós precisamos nos converter mais. Ah, pastor, está difícil, empurra. Eu sempre tenho usado assim algumas maneiras para poder te explicar. Você vai lá, vai bater o tapete de entrada da sua casa. Você vai lá rapidinho, bate o tapete de entrada. Aí você precisa limpar debaixo do guarda-roupa, ou debaixo da cama. Ué, você não pode chegar lá, pegar a cama, sacudir a cama é mais pesada, então faz mais força. Vai deixar sem limpar porque é pesado? Precisa limpar. Não é igual o tapete, mas para você poder limpar, você precisa fazer mais, precisa pagar o preço. Então tem coisa que espiritualmente é a mesma coisa, você precisa melhorar. Você precisa ir para a oração, orar de madrugada. Acordar de madrugada, de madrugada. Não é para visitar a geladeira, não. É para orar. É para orar. Você precisa tirar um tempo. Ô pastor, graças a Deus, pensei que o senhor não ia falar um tempo de férias. Não, tempo de férias não, um tempo de consagração. Precisa tirar um tempo de jejum. Tem muita sobra aí, dá para queimar, pessoal. Jejum, tirar uma semana de jejum, tirar um mês de jejum. Ué, você não está precisando? Quem precisa, corre atrás. Agora parece que a gente precisa, mas a gente não quer pagar o preço. Então precisava salvar aquela família lá. Se Deus tivesse avisado, escuta, quem quer levar aí 49 açoites? E quem é que quer passar a noite na prisão para poder ganhar alguns lá? Quem queria? Ninguém. Deus não pode ficar avisando. Deus tem que realizar, Deus tem que fazer, porque a tua vida, por nós, a nossa vida para por muito pouco.
A nossa vida para por um problema, a nossa vida para por uma situação, a nossa vida para porque estamos sem dinheiro, a nossa vida para porque o carro deu problema na bateria, a nossa vida para por causa de detalhes que não deviam parar. Então, se Deus deixar a coisa depender de nós, vai parar. Então, para não parar, Deus dá um empurrãozinho na nossa vida. Deus faz acontecer sem avisar, porque se avisar a gente para. Então Deus não avisa, Deus deixa acontecer para que você possa ser mais abençoado. Amém. Paulo e Silas vai preso. Olha que situação, eles vão presos. Chegam lá numa situação, chegam lá com uma carteirinha de presidiário. E eles vão para o cárcere mais profundo. Você acha que tudo isso era um descuido de Deus? Não, não era um descuido. É para que desse mais volume. Ora, onde que vai ter mais volume? Se eu falar aí no meio da igreja sem microfone, ou se eu vier em um desses cantos aqui falar? Esses cantos vão me ajudar. Deus colocou eles lá no cárcere mais profundo para que eles pudessem ter as vozes amplificadas por todo aquele lugar. E a Bíblia fala que lá preso, ao invés de ficar desmotivado, entristecido, olha para a cara do irmão, eu acredito que ele não está desmotivado. Olha para a cara da irmã, acredito que ela não está entristecida. Não está, não é possível que esteja. Não é possível que esteja. Porque eles, depois de 49 açoites, e açoitos com chicote de 7 pontas, agora você multiplica aí 7 pontas vezes 49, veja quantos açoites eles receberam. E depois deles terem recebido todos esses açoites, diz a Bíblia que eles estavam cantando, adorando e louvando a Está difícil para você? O que você acha? Para ele estava fácil? E a Bíblia fala que eles estavam lá, cantando, louvando, falando da palavra. E o lugar que eles estavam ecoava por toda a penitenciária, ecoava por todo o cárcere. Aleluia. Só que diz a Bíblia que à meia-noite aconteceu algo sobrenatural, porque houve um terremoto. E quando houve aquele terremoto, então as portas e todas as cadeias, devia ter gente amarrada, a Bíblia fala que as portas e todas as cadeias que existiam ali começaram a tremer, e as cadeias elas foram abertas, inclusive as cadeias que estavam ali nos pés e nas mãos de Paulo e Silas. E depois desse terremoto, vem o carcereiro desesperado para ver o que tinha acontecido. E quando ele chega, a visão que ele podia ter não era uma visão total, porque a Bíblia fala que aquele lugar estava muito escuro. E às vezes nós podemos estar num lugar muito escuro. Talvez você possa passar algumas experiências na sua vida de profundas as trevas, mas não é porque você venha estar em profundas as trevas que Deus vai te esquecer, que Deus vai te abandonar. Mas olhando no que ele podia olhar, ele percebeu que todas as portas estavam abertas e todas as cadeias estavam também abertas, e por causa disso ele tomou uma decisão. E qual foi a decisão? De se suicidar. Então, quando Paulo e Silas perceberam que ele ia fazer isso, o que Paulo e Silas disse para ele? Não faças tal, porque ninguém fugiu, mas todos estamos O que é isso? O que aconteceu? Como que as portas se abrem, as cadeias se abrem e ninguém foi embora? Nenhum preso, diga comigo, preso. Como que nenhum preso vai embora? Paulo e Silas não ter ido embora, dá para entender, mas nenhum preso foi Por que eles não foram embora? Porque eles foram alcançados, eles foram compactados pelo poder do Evangelho de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor se quiser. Impactados.
de pessoa que tinha naquela cadeia? A escória. Que tipo de pessoa que tinha naquela cadeia? Tipo de pessoas das trevas. E a Bíblia fala que ninguém foi. O testemunho, diga testemunho. O testemunho de Paulo e Silas foi muito forte ali. O seu testemunho vai ser muito forte onde você estiver. Deus usou Paulo e Silas para converter aqueles piores homens que ali estavam. Deus vai usar você para converter as piores pessoas desse mundo. As piores. Então, veja que existe um preço, mas quando a gente está preparado para suportar, então o poder do Evangelho, ele se manifesta. Primeira coisa que nós podemos destacar que aconteceu ali, quando o poder de Deus operou naquele lugar. A Bíblia fala que, com a chegada de Paulo e Silas ali, houve a cura da cegueira espiritual. Porque naquele lugar só havia trevas. Fala comigo, trevas. O lugar não tinha abertura, o lugar era escuro, não entrava luz, o lugar era de trevas. As pessoas que estavam ali, não tinha nenhuma gente boa ali. As pessoas que estavam ali eram todas pessoas problemáticas, pessoas que tinham delitos para estar ali aprisionadas. Então as pessoas que estavam ali eram pessoas das trevas. Mas quando entrou Paulo ali, quando entrou Silas ali, aonde havia trevas, entrou a presença da luz. Então a primeira coisa que o Evangelho ele manifesta, quando uma pessoa, por exemplo, ela chega na igreja pela primeira vez, ela tem um encontro com a palavra de Deus pela primeira vez, ela ouve a primeira mensagem na vida dela. Primeira coisa que acontece é que, querendo ou não, porque aquele carcereiro, querendo ou não, aqueles prisioneiros, querendo ou não, não teve como evitar. A luz entrou no meio daquelas trevas. Então, quem ouve a palavra de Deus, como você está ouvindo agora, quem ouve a palavra de Deus, como aquele que vai ouvir a palavra pela primeira vez, querendo ou não, a luz de Cristo vai entrar dentro da pessoa. Vai entrar dentro da pessoa. E o que significa isso? Significa que há um poder no Evangelho. Antes do Evangelho, a pessoa só enxerga trevas. Ela não vê saída. Ela não vê um caminho. Ela não vê uma possibilidade. Ela nasce nas trevas e ela pensa que ela vai morrer nas trevas. Por isso que aquela criança que, por exemplo, nasce lá no morro, se envolve cedo com o crime. Porque ela fala assim, para mim não tem oportunidade, eu nasci nesse lugar e eu tenho que crescer segundo a estrutura deste lugar. Eu nasci nas trevas e eu tenho que crescer nas trevas. Então, é assim, até que o Evangelho chega. Porque quando o Evangelho chega, então brilha a luz. Existe luz sobre a tua vida. Nem tudo é trevas. Talvez você esteja só enxergando trevas, mas se você perceber, o Evangelho está na sua vida e existe no seu coração a luz de Cristo. Existe uma saída para esse problema, existe uma cura para essa enfermidade, existe um poder de Deus para operar na sua vida hoje. Existe. Aleluia. A segunda coisa que você pode perceber que o texto mostra que é consequência do poder do Evangelho.
Aquele carcereiro estava acostumado com as trevas. Aquele carcereiro estava acostumado com aquele ambiente. Ele andava ali com maior facilidade. Ele não trombava em nada. Caminhava de dia, caminhava de noite. Ele nunca precisou de algo para poder ajudar. Estava acostumado. As pessoas se acostumam nas trevas. Elas são capazes de sobreviver nas trevas. Até que pela misericórdia de Deus, porque não é a pessoa que procura Deus, é Deus que está com os seus olhos sobre a terra procurando os verdadeiros adoradores. Aleluia. Então as pessoas, elas se acostumam com as trevas. Mas o poder do Evangelho faz com que as pessoas sintam a necessidade de luz. Veja no texto que nós lemos, veja aí. Ele estava tão acostumado. Mas no versículo de número 29 fala assim: então o carcereiro, tendo pedido o quê? Olha o que ele pediu uma luz e entrou precipitadamente e trêmulo e prostrou-se diante de Paulo. E quando a pessoa vive em trevas, ela vive em trevas, mas quando ela descobre a luz, então ela vai e ela procura a verdadeira luz, e quando ela tem a verdadeira luz, ela se prostra diante de Jesus. Amém, irmão? Veja, ele pediu. Agora ele tinha necessidade. Sabe por que você fica às vezes insatisfeito? Sabe por que você às vezes se sente necessitado? Porque você já sabe que existe luz. Então você não se satisfaz mais nas trevas. Eu vejo pessoa vir aqui no altar aqui e fazer uns pedidos muito interessantes. Pastor, eu gostaria que o senhor fizesse uma oração por mim, porque eu estou com isso. Eu falo, puxa, mas isso não é nada. E eu falo para a pessoa, mas você está certa. Mesmo não sendo nada, é alguma coisa. E o Senhor não veio para nos dar algumas coisas, o Senhor veio para nos dar tudo. Tudo. Então, nós precisamos realmente ser exigentes com a nossa vida espiritual. Porque Ele não é limitado para nos socorrer. O nosso Deus é grande. O nosso Deus é farto. O nosso Deus é provedor. O nosso Deus é abençoador. E a bênção do Senhor é recalcada, sacudida, transbordante. Veja agora, ele está pedindo luz. E a luz encaminha ele não para o meio das trevas, mas a luz encaminha ele até a direção de Paulo e Silas. Isso é o Evangelho que faz. É por causa do Evangelho que a gente vem para a igreja, sabia? Porque é o Evangelho que nos encaminha para a luz. Você sabe que a igreja é a luz do mundo, a igreja é o sal da terra, aleluia. Então é o Evangelho que faz isso, é o Evangelho que proporciona. A terceira coisa que o Evangelho faz na nossa vida, além da gente conhecer a luz, e além da gente começar a ter o desejo de procurar a luz, eu quero ir no culto, eu quero cantar um hino, hoje eu quero ir lá e quero dar o meu testemunho, é uma coisa que vai acontecendo, nós vamos buscando a luz, nós vamos buscando nos aproximar de Deus, mas além disso, o que nós vemos nesse texto, que o poder do Evangelho é capaz de fazer, é de nos tirar e nos livrar dos laços do diabo. Quando ele percebeu aquele acontecimento, o que diz a Bíblia? A Bíblia fala que ele tomou de uma espada e ele ia cimar. É esse tipo de espírito que existe nas trevas. É o espírito do suicídio. É o espírito do desespero.
o espírito do medo, o espírito do fracasso, o espírito da derrota, o espírito do vazio. E quando ele tentou então se matar, era o espírito que estava nele. Se ele não se matasse, presta atenção no que eu vou te falar, se ele não se matasse por causa disso, ele um dia ia se matar por causa de qualquer coisa, porque era o espírito que estava nele. É o espírito suicídio. E quando então ele pega a espada para se suicidar, então o poder do evangelho opera na vida dele. Aí ele escuta uma voz que dizia assim para ele: não faças isto. Aleluia. Porque todos estamos aqui, diz a palavra. E ele então se acalmou, e diante daquilo que ele tinha ouvido, então ele faz uma pergunta, a mais importante da vida dele: o que eu preciso fazer para ser? Por que ele fez essa pergunta? Porque além dos prisioneiros que ouviram a palavra de Deus através de Paulo e Silas, até o carcereiro lá na casa dele ouviu também. Aleluia. Às vezes você está pregando para um, mas tem outro ouvindo. Aleluia. Paulo estava ali cantando na prisão, mas o carcereiro estava ouvindo. Mas veja que as coisas aconteceram com ele, e ele foi de encontro a Deus. Ele não foi perguntar assim para alguma coisa diferente, não, ele fez uma pergunta totalmente espiritual: o que eu preciso fazer para ser? Os problemas da vida dele levou ele a Cristo. Ora, assim tem que ser na tua vida. Os problemas da sua vida não te pode te afastar de Cristo, te afastar da fé, te afastar da igreja. Os problemas têm que levar você a se aproximar ainda mais de Cristo, ainda mais de Deus, porque você está, ainda que em trevas, mas debaixo do poder do evangelho. E aí ele perguntou: o que eu preciso fazer para ser? Deus é sempre mais. Fala, Deus é sempre mais. Deus é sempre abundante. Aí olha o que Deus responde para ele: você não precisa fazer. Ele diz assim: crê no Senhor Jesus, e não será salvo só você, mas será salvo tu e a tua casa. Aleluia, glória a Deus. Você está esperando algo de Deus, Deus vai fazer, e vai fazer ainda mais. Vai fazer ainda mais do que você pensa. Mas você precisa ir de encontro a Ele. Você precisa ir de encontro à luz, não cavando para as trevas. Pergunta para quem está do seu lado, fala: você é tatu? Fala aí. Tatu que cava para as trevas. Você é crente tatu? Procura uma saída, cava um buraco, mas cava para as trevas. Você tem que procurar uma saída para a luz. Você tem que procurar uma saída para Deus. Você tem que procurar uma saída no Espírito. Amém, irmãos? Então veja que a quarta coisa que o Evangelho faz, e aí eu vou te levar a ler alguns textos da Bíblia comigo, porque aqui está o âmago da mensagem de hoje. O Evangelho é capaz de salvar uma pessoa, e não somente ela, mas ela e toda a sua casa. Diga: o Evangelho é poderoso. Crê no Evangelho, irmão. Crê na palavra de Jesus, irmão. O Evangelho é o poder de Deus na sua vida, irmão. Aleluia. O Evangelho é capaz de resolver o pecado. Porque foi o que ele disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Crê no Senhor Jesus que será resolvido o problema do seu pecado e o pecado da sua, porque não há salvação sem solução para o pecado. Sem solução para o pecado não há salvação.
Então pegue sua Bíblia, vamos dar uma passeada agora comigo. Romanos capítulo de número 7. Pergunta para o irmão da direita e da esquerda, fala: você tem outra coisa para fazer ainda hoje? Você está preocupado com alguma coisa lá fora? Esqueceu o ferro ligado? Romanos capítulo 7. Presta atenção na leitura da palavra. Fala assim, versículo 14 em diante. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou. A lei é. E você é. Vendido à escravidão do. Quer dizer, olhe para mim. A palavra de Deus, ela é espiritual. E se ela é espiritual, ela tem a tendência de ser celestial. Nós somos carne e temos a tendência de nos escravizarmos no tendência. Fala tendência. É uma coisa que chama. É uma coisa que chama. Uns mais, outros menos. Rapidamente te explico isso. Quem não conhece o pecado é perturbado pelo pecado. Porque o pecado está dentro de todos nós, porque nós estamos na carne. Mas quem já conhece o pecado, quem já experimentou o pecado, quem já não é mais virgem na área do pecado, então ele não é perturbado pelo pecado, ele é tentado pelo pecado. Então você precisa se entender. Você precisa saber se você é perturbado pelo pecado ou se você é tentado pelo pecado. Você não pode ser tentado a fazer uma coisa que você nunca fez. Não vai te fazer falta. O que você nunca fez, não te faz falta. Você pode ser aí perturbado. O inimigo fica talvez aí, perturbando você e tal. Mas aquele que já fez, aí é tentado. Quem já usou droga é tentado a voltar para as drogas. Quem nunca usou droga não tem problema, pode deixar uma droga, pode deixar lá uma pedra, não vai fazer diferença. Quem nunca usou, uma pedra não faz diferença. Agora, para quem já usou, uma pedra começa a tentar. Quem nunca roubou, alguma coisa, não tenta. Você não é. Você pode ficar perturbado. Agora, quem tinha a prática de roubar, precisa tomar cuidado, porque é tentado a roubar de novo. Então, você precisa saber as áreas da sua vida onde você é perturbado e onde você é tentado. Aí diz aí o texto assim, porque somos carnais e somos vendidos à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que... Toma cuidado, você precisa se conhecer. A sua tendência vai ser fazer o que você não quer fazer, o que você não pode fazer. Essa vai ser a sua tendência. Olha o versículo 16. Ora, se faço o que não quero, diga não quero. Mas por que faço? Fala, por que faço? Diga não quero. Por que faço? Então, olha o versículo. Olha, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Por quê? Porque neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então você tem que entender a força do pecado e você tem que entender a força da palavra de Deus na sua.
A força da palavra de Deus vai levar você a não querer fazer, mas a força do pecado vai levar você a fazer. Então isso quer dizer que há um conflito, é isso que Paulo vai falar aqui, há um conflito dentro de você, um conflito espiritual com o natural. Então olha o que diz o texto aí, ó. Olha, versículo 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, na minha carne, outra lei, que guerreando contra a lei da minha o quê? Mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus. Então presta atenção, esse versículo aqui, ele é a chave. Ele fala então assim, ó, que o mal, o pecado que está em nós, ele opera na carne, diga na carne. Mas o bem, as coisas de Deus que está em nós, opera na nossa mente, diga mente. Então presta atenção. Então há uma luta da carne com a mente quer fazer o bem, mas a carne quer fazer o mal. O que é a carne? É a vontade. Diga vontade. O que é a mente? A mente é o seu pensamento, é a sua sabedoria, é a sua capacidade de pensar. Ora, quem anda na carne não pensa, mas quem pensa não anda porque o pecado está na carne, mas a obra do Espírito está só que maior é aquele que está em nós do que aquele que opera então maior é o Espírito do que a carne, pessoal. Quando a pessoa ela anda na carne, é porque ela não pensa. Pergunta para quem está falando, você não pensa não? Falei, você não pensa? Então, é necessário pensar. Você tem crente aqui? Tem crente aqui? Tem crente aqui? Crente precisa pensar. Crente tem cabeça. E a cabeça não é para separar a orelha. É para pensar. Entendeu? Então olha o que o texto fala aí. Que as coisas mais, versículo 20, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus. Então as coisas de Deus estão aonde? Na mente, fala na mente. E as coisas do diabo estão aonde? Na carne. Então quem que precisa morrer? A carne. A carne. Para de ficar com vontade. Estou com vontade. Engole a vontade. Pensa. Você não tem cabeça? Pensa. Pensa, começa a pensar. Pensa, começa a pensar. Pensa, você vai dormir hoje e você vai sonhar comigo dizendo assim para você: pensa, 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 pensa. Pensa, irmão.
e você vai vencer o pecado, e você vai vencer a carne. Amém? Pode aplaudir o Senhor e glorificar. Vai um pouquinho para frente em Gálatas. Gálatas capítulo de número 5. Mas o que é esse negócio da vontade da carne? O que é? Eu não entendi esse negócio aí, pastor. Vontade da carne. O que é a vontade da carne? Então, a Bíblia fala que uma das listas que expõe a vontade da carne está aqui, por exemplo, em Gálatas, capítulo 5, versículo de número 19 em diante, que fala assim: ora, as obras da carne são conhecidas, biblicamente, né? Elas são conhecidas e são, aí vem a relação: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não, diga comigo, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Diga assim: contra estas coisas eu preciso pensar. Repete: pensar. Fala de novo: pensar, 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 pensar. Sai daqui falando pensar, pensar. Precisa pensar. Pensar, pensa um pouco. E aí, para a gente poder concluir, volta lá em Romanos. Você está no mundo da lua? Fala para o irmão: você não está no mundo da lua não, né? Capítulo 8 de Romanos, versículo a partir do 5, fala assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da... então está dizendo assim, os que se inclinam para a vontade, os que vivem pela vontade. Mas eu estou com vontade. Mas um dia eu vou morrer. Mas eu tenho dinheiro para fazer. Mas eu ainda sou novo, eu preciso fazer enquanto sou novo. Então, os que se inclinam para esse tipo de pensamento, os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, cogitam das coisas do... Nossa, mas eu falo com você, você só fala de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. E aí você fica assim, olhando para a pessoa. Não fica olhando não. Fala para ela também, fala: mas eu falo com você, você só fala das coisas da carne, da carne, da carne, da carne. Entendeu? Mas quem é da carne vai falar do quê? Só fala do Espírito quem é? Aleluia. Você está entendendo, meu irmão? E aí fala assim, o versículo de número 8, versículo número 6: porque o pendor da carne dá para a... Quem fala da carne, quem anda na carne, vai parar onde? Vai terminar onde? Na morte. Essa morte aqui não é a morte física somente, é a morte espiritual. Mas o do Espírito dá para... Pastor, eu ando triste com as coisas, eu ando muito... É porque você está envolvido com muita coisa da carne. Pode ter certeza no que eu estou falando para você. Carne todos nós somos.
carne todos nós somos. Mas se você estiver muito envolvido com pessoas, falando demais, pensando demais, né, com as coisas da carne, então você vai estar nesse conflito. Você vai viver com tristeza, você vai viver em fraqueza, você vai viver no meio de enfermidade, e daí para baixo até você bater na porta de quem? Da morte. Fala da morte. Quem vive na carne morre. Mas se você começar a falar assim, não, eu preciso pensar, fala pensar. Fala de novo, fala pensar. Se você começar a pensar, as coisas vão começar a melhorar. Porque a luz de Cristo vai começar a brilhar. E aí você vai começar a sair das trevas e você vai começar a andar como Ele na luz está. E aí, meu irmão, não tem mais como impedir a sua vitória, porque o Espírito nos dá vitória sobre a carne e nos faz prevalecer, irmão. E aí você vai bater na porta de quem? Da vida e da paz. Amém, irmão? É uma coisa lógica. Nossa, eu estou uma semana tão perturbada, tão carne. Estou muito na carne. O que eu estou fazendo que eu estou na carne? Irmão, entendeu? Essa semana, por exemplo, nós já começamos ela no quê? Porque você acha que eu vim para a igreja, glória a Deus, quebrar a porta. O que você acha? Eu já vim na carne. Eu já vim, sabe? Quando eu cheguei aqui, que eu vi a porta quebrada, você acha que eu fiz o quê? Sabe o que eu fiz? Falei, eu vou orar. Senão eu vou perder a cabeça aqui agora. Irmão, senão a gente entra na carne. E a gente, e você sabe que gente 333 nesse mundo não falta, né? Você encontrar um, falar assim para mim, acha e mata, custa? Não custa. Tem gente que pede, manda eu, entendeu? Vim aqui, dobrei o meu joelho e falei, Senhor, mata eu. Falei, Deus, mata eu, Deus. Não deixa essa carne agora, meu Deus, eu preciso levantar aqui de maneira espiritual, falando em mistério, eu preciso levantar aqui. Eu preciso levantar aqui, perdoando até o poste ali da esquina, meu Deus. Foi verdade, pessoal. Depois que eu orei, eu levantei e falei, agora vamos trabalhar. Por quê? Porque eu saí da... Você pensa que pastor não entra na carne? Cuidado com o pastor. O pastor também entra na carne, se a gente não vigiar. Entendeu? E você também. Então, se está faltando vida, se a coisa está preto e branco, se está faltando paz, então você está vivendo no quê? Para mudar precisa o quê? E quando você começa a pensar, então você começa a receber luz. E aí você bate na porta da vida e você bate na porta da paz. Quem está precisando de vida e paz aí? Pode aplaudir o Senhor Jesus e glorificar. Aleluia. Para a gente poder concluir, pode ficar de pé, pega a sua Bíblia, fica de pé. O versículo 7 fala assim, por isso, o pendor da carne é inimizade contra quem anda na carne, está andando contra quem? Pois já não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não pode agradar a... Os que estão na carne não pode agradar a... Vós, porém, não estáis mas no... Fala para quem fala, eu penso, fala, eu penso, não paro de pensar, eu penso.
E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo 10: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa mas o Espírito é por causa da justiça. E se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo morto, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então a carne tem que morrer, antes que ela te mate. Alguém vai morrer, ou ela morre, ou morre você. Quem que você acha que vai morrer? Ou ela morre, ou morre você. Quem você acha que vai morrer? É essa a tua decisão. Você tem que mortificar a carne, e você tem que andar no Espírito, pensar no Espírito, tomar decisão no Espírito. Fecha teus olhos, fala assim: hoje eu vou matar aqui. Fala de novo, fala: hoje eu vou matar aqui. Fala: eu vou matar essa carne que grita em mim. Pois muito bem, se você quiser fazer isso, sai do seu lugar e vem determinado aqui para o altar. Mas venha determinado a tomar essa decisão aqui. Alguém vai morrer aqui hoje, alguém vai morrer. Então tem que ser a carne. A carne está com seus momentos contados, está com seus segundos contados. Louvado seja o nome de Jesus. Venha para o altar, venha e traga esse corpo, traga essa carne, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Que noite especial, valeu a semana, Jesus, valeu tudo tem um preço, né, meu Deus? É verdade, tudo tem um preço. Glória a Deus por isto. E nós queremos te glorificar, porque vidas nesta noite foram transformadas diante deste altar, mas vidas também foram transformadas lá em casa, meu Deus. Oh, aquilo que o olho nunca viu vai ver, aquilo que o ouvido ainda não tinha ouvido vai ouvir. Louvado seja Deus, meu Deus e meu Pai. Eu quero te agradecer, Pai, e eu quero te glorificar. Meu Deus, leva-nos nesse espírito, meu Pai. Não deixa essa chama diminuir, não deixa, meu Deus, esse fogo apagar, Pai, mas que a gente possa ir para casa com a tocha acesa, meu Deus, que a gente possa ir para casa, Pai, celebrando, glorificando, que o culto continue lá no carro, aleluia, e que o culto entre para dentro do nosso lar, Senhor, e aonde houver trevas, que resplandeça essa luz, meu Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, e as doces e meigas consolações do Espírito Santo, seja agora e para com todo aquele que crê, e aquele que crê nesta palavra, diga comigo, amém. Vamos aplaudir bem alto, Senhor Jesus. Oh glória, oh glória.